O ser humano, ele deixa de ser humano quando ele desencarna e ele se torna um espírito de uma classe que não é humana, ou ele leva isso introjetado na vibração espiritual dele? O que é que acontece com o ser humano, entre aspas, quando o corpo que ele habita morre? A grande notícia é que o ser humano não morre. Morre o corpo, mas o eu continua. Mas por que grande notícia? Todo mundo sabe disso, todo mundo vive. Quando Buda, há 2.600 anos, passou não sei quantos anos meditando, e tão demorada era a sua meditação que os monges que o seguiam iam embora e largavam Siddhartha sozinho lá embaixo das árvores meditando. No dia que ele disse, monges, me iluminei, só tinham 2 na frente dele. Aí, quando eles viram que Siddhartha havia voltado, estava resplandecente, e ele disse, monges, descobri. E os 2 monges descobriram o quê? A verdade da vida. E o que é que você descobriu? Aí, Siddhartha falou que o sofrimento existe. Aí um olhou assim para o outro e disse, esse cara está aí não sei quantos anos passando fome para descobrir isso, a gente também sabe, não sabe? Siddhartha, a gente também sabe disso aí. Não precisa esse sofrimento todo para descobrir isso aí. E Siddhartha disse, quer dizer que vocês sabem que o sofrimento existe? Sim, nós sabemos que o sofrimento existe. E Siddhartha disse, qual é a causa do sofrimento? Aí os monges não souberam. Então vocês não sabem que o sofrimento existe. Vocês convivem, sofrem, mas vocês não têm consciência do que está acontecendo com vocês. Blá, 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 blá. A causa do sofrimento é o apego. Quando a gente se apega a dinheiro, a pessoas, a conceitos, a crenças, a verdades, a certezas, quando a gente se apega a qualquer coisa, um dia a gente sofre. Um dia a gente será obrigado a... Então, assim, fazendo um paralelo com essa questão de Siddhartha, a gente sabe que existe vida após a morte. Sabe, vírgula. É preciso vivenciar. Mas como a gente pode vivenciar? Esse é o problema. Só este corpo morrendo. Mas alguns vivenciam, porque o corpo morre, o eu vai embora, mas alguém dá um choque, o eu volta, então ressuscita o corpo, reanima o corpo, e esse eu conta uma outra coisa do que sentiu. Então, assim, qual a questão? A questão, e eu vou procurar ser o mais sucinto possível, porque senão fica muito demorado, ainda que o assunto necessite de reflexão demorada, mas o que é que eu tento explicar no mental, uma coisa que nenhuma das linhas dos yogas ancestrais fizeram? O que é que o ser humano leva quando esse corpo morre e o eu dele continua existindo? Leva o conjunto das sensações que ele sentiu em vida. E, mais especificamente, leva a última sensação que ele teve antes desse cérebro se apagar. Por isso que no Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos, tem a técnica do Poa, que é a arte de morrer bem, que chama a sua atenção para o fato que é importante você se vigiar sempre, inclusive com mantras, porque na hora que a morte lhe visitar, o corpo físico morre, você acabou de dizer um mantra, e aquilo faz com que você entre bem na vida espiritual, ou seja, o seu eu transite. Então, pessoal, se isso tudo for verdade, e parece que é, mas você só sabe quando vivencia, e o pior é que a gente já morreu, entre aspas, tantas vezes, mas não tem noção disso, mas o eu da gente leva a sensação que ele consegue produzir para si mesmo. Aí a pergunta do nosso irmão Giancarlo, e essa sensação faz com que a gente continue a se sentir ser humano na espiritualidade? Infelizmente, para a maioria da humanidade, sim. Por quê? Porque quando o corpo físico morre, aqueles 3 fantasminhas que eu falei no início, o quaternário inferior, deveriam morrer junto com o corpo físico para liberar o espírito. Quando isso acontece, é muito raro, o eu
humano, ele não continua a se sentir como se sentia como ser humano, mas ele leva a natureza humana, o amor límbico, a ressonância límbica racional, a capacidade de expressar ternura, a capacidade de construir altruísmo, que é o quê? Mesmo na condição de imperfeição que caracteriza o ser humano, mas o altruísmo é uma saída que permita que o ser humano haja da forma mais bela que existe, dando a sua vida para salvar a de alguém, coisa que nem a Turma do Paraíso faz, porque lá tudo é meio automático. Aqui não, o caos requer mérito, requer talento amoroso, e o amor do paraíso é perfeito, então já não tem grandes méritos. Então, assim, me desculpando pela brincadeira que eu fiz, mas é provocando a sua reflexão, essa sensação de coisas maravilhosas que a natureza do psiquismo humano produz é a grande herança que um eu, saindo da hospedagem de um cérebro humano e agora se ancorando só na mente espiritual, que é eterna, esse cérebro é transitório, essa sensação aqui, sim, é humana e é maravilhosa, mas não é fazer com que você lá se sinta um ser humano, porque se você lá continuar a querer transar, comer pudim, fumar, beber, blá, 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 coisas da natureza animal do corpo humano, aí, amigo, sua situação espiritual é horrível. Porque os 3 fantasminhas que deveriam ter morrido junto com esse corpo não morrem, porque guarda esses arquivos pulsantes das experiências que você pode ter tido na vida humana, mas que você se apegou a elas, aí vem um sofrimento que Buda falava, você leva o sofrimento para lá. Você pode fazer sexo, se divertir, comer pudim, fumar eventualmente, beber, mas desde que você não fique viciado, dependente. Se o apego se estabelecer entre o seu psiquismo e essas sensações, aí, no caso, se sentir do jeitinho que hoje eu me sinto, como estando vivo nesse corpo, vivo na espiritualidade, se for do mesmo jeito, meus pêsames. Mas se for de um jeito elegante, de um jeito sábio, aí a natureza da conquista de um ser humano, aí não há limites para a satisfação espiritual, para a sensação de pacificação, não de realização total, mas de autorrealização e pacificação, é suprema, é sublime. Porém, um quê de inconformismo sempre deverá nos acompanhar, porque mesmo que você resolva a sua situação espiritual, muita gente que você ama não está conseguindo resolver. Essa história de achar, lá eu vou ficar, não volto mais para cá. Quem ama, retorna. Quem ama, volta à retaguarda dos seus passos para poder acompanhar os afetos da sua alma que se atrasaram e que ainda têm comportamentos primitivos. Então, a gente leva para a espiritualidade as sensações que a gente criou ao longo da vida, consciente ou inconscientemente. Então, se você ainda tem sensação de algo mal resolvido com alguém ou com você mesmo, se você tem raiva de alguém, nojo de alguém, blá, 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 se você endeusa e demoniza com facilidade, se você sente coisas extremas, se você não é alguém que trilha um caminho do meio nos termos em que Siddhartha nos ensinou, mãos à obra ainda tem.